Você está prestes a entrar em um mundo onde o medo e o sobrenatural se encontram. Hoje revelaremos uma história que vai te deixar sem fôlego e te fazer questionar o que é real. Mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque todos os dias, às 18h30, um novo pesadelo está esperando por você. Prepare-se, pois o que vem a seguir pode fazer seu coração disparar e sua mente ficar em alerta. Compartilhe o terror com seus amigos e deixe seus comentários sobre o que mais você gostaria de ver por aqui. Agora, respire fundo e segure-se, porque a história que vamos contar hoje é de arrepiar. Em 1974, o mundo foi abalado por um crime que desafiou a compreensão do que realmente habita a mente humana. O Massacre da Serra Elétrica, um filme que ficou imortalizado no terror, teve sua origem em um homem real, Ed Gein. Embora o filme tenha sido inspirado em sua história, a realidade é muito mais sombria do que a ficção. Ed Gein, um fazendeiro solitário de Wisconsin, era visto como um homem comum na pequena comunidade de Plainfield. No entanto, sua vida escondia segredos macabros que revelariam um mundo de horror inimaginável. Após a descoberta de corpos desmembrados e objetos perturbadores em sua casa, a polícia se viu diante de uma das cenas de crime mais horripilantes da história. Entre os itens recuperados estavam pele humana, utensílios feitos de ossos e até mesmo uma coleção de roupas feitas com a pele de suas vítimas. O ato de desmembrar seus corpos não era apenas uma forma de assassinato, mas uma ritualística que Gein acreditava que o conectava à sua mãe falecida, de quem era obsessivamente dependente. Gein não apenas chocou o mundo com seus crimes, mas também inspirou uma série de personagens de filmes de terror. Seu nome ficou ligado a figuras icônicas como Leatherface e Norman Bates, que compartilham traços de sua vida e de suas atrocidades. A linha entre a realidade e a ficção se desfaz quando nos deparamos com a verdade. O que leva um homem a cometer tais atrocidades? Hoje revisitamos o caso que deu origem a um dos maiores filmes de terror da história. A história de Ed Gein não é apenas uma narrativa de horror, mas um estudo sobre o que acontece quando a mente humana se fragmenta. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não é para os fracos de coração. Após a captura de Ed Gein, o mundo ficou chocado ao descobrir a profundidade de sua depravação. Durante o julgamento, Ed foi declarado insanamente responsável por seus crimes, uma decisão que deixou a sociedade perplexa. O homem que se tornará um ícone do terror não enfrentou a justiça convencional que tantos esperavam. Ele foi internado no Hospital Estadual de Wisconsin, onde passou o resto de seus dias. Embora suas atrocidades tenham sido horripilantes, a complexidade de sua mente perturbada trouxe à tona questões sobre saúde mental e o que realmente define a linha entre a sanidade e a insanidade. Ed Gein não era apenas um monstro, ele era o produto de uma infância marcada pela opressão e pela manipulação. Crescendo sob a sombra de uma mãe dominadora e puritana, Gein se tornou um refém de sua própria psique, um homem que buscou a companhia da morte para preencher o vazio deixado por sua mãe. Suas ações deixaram cicatrizes profundas nas famílias das vítimas e na pequena comunidade de Plainfield. Embora Ed tenha sido trancafiado, o impacto de seus crimes ainda ressoa, lembrando-nos de que o mal pode se esconder atrás de rostos comuns e que a linha entre a sanidade e a loucura é mais tênue do que gostaríamos de admitir. Ed Gein morreu em 1984, mas sua história não termina com ele. O legado de horror que ele deixou para trás continua a influenciar a cultura pop, inspirando filmes, livros e debates sobre o que acontece quando a humanidade se perde. A verdadeira pergunta permanece: o que se passa na mente de alguém que comete tais atrocidades? Ed Gein se tornou um símbolo do que pode acontecer quando a sociedade falha em reconhecer os sinais do sofrimento humano. E assim, o ciclo de terror continua a nos perseguir, uma lembrança sombria de que o verdadeiro horror reside não apenas nas histórias, mas nas realidades que muitos ainda ignoram. O caso de Ed Gein transcende o horror que suas ações evocaram. É uma reflexão sombria sobre a fragilidade da mente humana. Embora o Massacre da Serra Elétrica tenha sido inspirado por seus crimes, a realidade é ainda mais perturbadora. Ed, um homem marcado por traumas e solidão, tornou-se um símbolo do que pode acontecer quando o sofrimento não é tratado. As vidas que ele destruiu merecem ser lembradas, não apenas como estatísticas, mas como seres humanos com sonhos e esperanças. O impacto de suas atrocidades ecoa até hoje, ressaltando a importância de discutir saúde mental e apoio àqueles em necessidade. À medida que refletimos sobre o legado de Ed Gein, devemos nos comprometer a criar um ambiente mais empático, onde o sofrimento não seja ignorado.
Que possamos aprender com o passado e lutar contra a indiferença, garantindo que ninguém enfrente suas lutas sozinho. Ed Gein nasceu em 27 de agosto de 1906, em La Crosse, Wisconsin, em uma família disfuncional, dominada por uma mãe rigorosa que instilou nele uma visão distorcida sobre moralidade e relacionamentos. A infância isolada de Ed o levou a desenvolver comportamentos excêntricos e uma obsessão por sua mãe, que faleceu em 1945. Sua morte foi um ponto de virada. Gein não conseguiu lidar com a perda e ficou profundamente afetado. Após a morte de sua mãe, Ed começou a desenterrar corpos em cemitérios locais, buscando um meio de manter viva a conexão com ela. Ele não apenas desenterrava os cadáveres, mas também os mutilava, criando uma coleção macabra de artefatos feitos de pele e ossos humanos. Entre os itens que ele possuía estavam cabeças decepadas, peles humanas usadas como roupas e objetos feitos a partir de partes do corpo. As autoridades começaram a investigar Ed Gein quando uma mulher local, Bernice Worden, desapareceu em 1957. A polícia, ao investigar sua loja, encontrou uma cena horrenda em sua casa, repleta de troféus macabros. Ed foi preso e confessou que havia matado Bernice e outros indivíduos, levando as autoridades a descobrirem a profundidade de sua depravação. O caso de Gein chocou a nação e inspirou a criação de diversos filmes de terror, incluindo o icônico Massacre da Serra Elétrica. Embora a história de Leatherface e outros personagens tenha se desviado de sua vida, muitos elementos foram retirados de suas ações e do ambiente que o cercava. Gein não era apenas um criminoso, ele representava um dilema moral, refletindo a natureza do mal humano. Durante o julgamento, Ed Gein foi considerado insanamente responsável por seus crimes e, portanto, não enfrentou um tribunal tradicional. Em vez disso, foi internado em uma instituição psiquiátrica. O caso levantou questões sobre saúde mental e a capacidade de uma pessoa de ser responsabilizada por suas ações. Gein passou o resto de sua vida em tratamento, morrendo em 26 de julho de 1984, mas seu legado de terror persistiu. Ele se tornou um dos mais infames assassinos da história americana, lembrado não apenas pelo horror de seus crimes, mas também como um exemplo do que pode resultar de traumas profundos e isolamentos. Seu caso continua a ser estudado por psicólogos e criminologistas, não apenas pelo ato de assassinato, mas pelo que ele revela sobre a psique humana e as complexidades que cercam o comportamento desviado. O terror que Ed Gein deixou para trás ainda ressoa na cultura popular, lembrando-nos da linha tênue entre a sanidade e a loucura, e o que pode se esconder nas sombras da mente humana. E aí, você sobreviveu a mais uma história de terror? Se gostou do que viu, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo mais mistérios e pesadelos para você. Se ainda não se inscreveu, aproveite para se tornar parte da nossa comunidade de corajosos e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Temos conteúdos novos todos os dias, sempre às 18h30. Compartilhe esse terror com seus amigos. Eles também merecem sentir esse arrepio na espinha. E não se esqueça de deixar suas sugestões nos comentários sobre quais temas você gostaria de ver por aqui nos próximos vídeos. Quem sabe o seu pedido não se torna o próximo pesadelo. Nos vemos no próximo vídeo, se você tiver coragem.